ao menos nesse início, é o prefeito Fuad Noman, porque ele vem travando uma batalha para se tornar conhecido e sempre fala isso em entrevistas, que precisa se tornar conhecido, precisa ter o rosto mais visto pelos eleitores. E o Fuad aposta muito nas obras estruturantes que a gestão dele tem feito pela cidade. Acho que vai ser um espaço importante para ele detalhar o que são essas obras e os impactos delas, né? A estratégia, pelo que a gente está vendo nesse início, Fuad fala em se tornar conhecido, mas se tornar conhecido por meio dessas ações. O que você acha, Malco, do Fuad? O Fuad ele tem um legado a defender, né? E o grande desafio do Fuad é tentar ter como potencial de voto a mesma avaliação que ele tem na administração. Então, a prefeitura é bem avaliada, a prefeitura de Belo Horizonte historicamente é bem avaliada, a gente vê desde Patrus Ananias com prefeitos sendo bem avaliados, independente do posicionamento ideológico, independente da qualidade da gestão. Os belo-horizontinos têm ficado satisfeitos com as suas gestões. E o Fuad também colhe uma gestão de um tempo, de uma administração bem avaliada. Não tanto quanto seu antecessor, mas é uma avaliação que tem mais positiva do que negativa. Fuad vai usar esse tempo. Para outro que aposta muito é Gabriel Azevedo. O Gabriel tem muita expectativa que com a área eleitoral gratuita ele chegue a públicos que ele não consegue alcançar, que é aquele que está desinteressado em política. Ele vai tentar mostrar que Belo Horizonte que ele quer para os próximos anos, sabendo do seu desafio, que conversa com uma elite da cidade e precisa conversar para além dela e aposta na TV para isso. As primeiras agendas do Gabriel, inclusive, são tentando alcançar esses públicos, né? Ele foi à cabana do Pai Tomás, foi conversar com apoiadores embaixo da periferia, e ele aposta muito nos vereadores, nas chapas de vereadores, né? Para tentar furar essa bolha. Outro ponto importante que você traz, e tem a ver com isso também, que surpreende quem acompanhou Bruno Engler ao longo da sua pré-campanha. E assim que a campanha se torna mais quente, há uma mudança clara de posicionamento do candidato. As redes sociais dele, quase todas, eram todas como se fosse uma homenagem a Jair Bolsonaro e uma reprodução de algumas pautas de costumes ou pautas que seja contrários a alguma candidatura e não a favor de Belo Horizonte e nem a favor do que espera os belo-horizontinos. E entrou na campanha com uma nova roupagem. Sim. Uma roupagem, então, de alguém que tem tentado discutir os problemas, trazer algumas soluções bem inusitadas, diferentes, algumas propostas novas para a capital. E vamos ver como é que o eleitor vai perceber, se vai gostar mais ou menos deste Bruno que tenta discutir a cidade. A gente comentou isso até no primeiro episódio, o debate da Band, como o Bruno ele aparece com essa nova roupagem já no debate, né? Nas entrevistas agora, nos veículos. Ontem ele foi na Rádio Super do jornal O Tempo e tava ali, foi de terno. Eu acho interessante também a escolha de vestuário, assim, o Bruno Engler. Fora da Assembleia, a gente está acostumado a ver ele de uma forma mais informal. Agora ele tá parecendo, ele está fazendo meio que o contrário ali do que fez o próprio Bolsonaro, né? Exato. Ele está tentando se colocar mais formal, se colocar mais moderado, falando sobre a cidade. Eu acho isso muito interessante. O Bruno sempre foi a dúvida, sempre foi colocado, ele é bolsonarista, a gente sabe as posições dele sobre comportamento, sobre essas questões até nacionalizadas, ideológicas, mas e de cidade? E aí, cara, minha rua tá toda arrebentada aqui de buraco, você vai falar o que sobre isso? Vai falar o que de Prodabel, de outorga onerosa? Vai conseguir fazer esse debate? Eu acho que a equipe dele está conseguindo mantê-lo para dentro dessa situação, né? De cumprir essa expectativa de, assim, não vai dar para falar que esse cara não está falando da cidade. Tô achando isso bem interessante. O que não dá para saber, e talvez seja a grande chave da eleição de Belo Horizonte, se nós caminharemos para discutir pela polarização, ou seja, temas nacionais que vão impactar as escolhas aqui, o que favorece, de um lado, Bruno Engler, de outro lado, Rogério Correia e Duda Salabé, ou se nós discutiremos a cidade. Aí candidatos igual o Gabriel Azevedo, igual o Fuad Noman. E é difícil pensar que o próprio líder das pesquisas, você não consegue enquadrar ele nem de um lado nem de outro. Ele não tem grandes contribuições na discussão dos problemas da cidade e também não faz parte da polarização, até mais do que isso. Consegue, na sua junção de campanha, montar um mix que dificilmente poderíamos pensar que estivesse do mesmo lado, né? Adversários históricos, pessoas que têm discutido muito em campos opostos nos últimos anos, estão juntos agora com quem lidera as pesquisas nesse momento, que é Mauro Tramonte, e que vem trazendo uma nova
uma nova abordagem também em relação aos problemas da capital. O Mauro vai ter 50 segundos de televisão e de rádio. Você citou aí que ele tem liderado no cenário atual as pesquisas, né, nas últimas semanas, ainda nesse contexto de pré-eleição, né? A gente já tem aí, chegando a quase uma semana do início oficial do período eleitoral, em que os candidatos já podem fazer campanha, já podem pedir votos, mas eu tenho a sensação que o Mauro... tá difícil identificar a roupagem dele, né, nessa campanha, assim, esse desempenho nas pesquisas, talvez muito pelo conhecimento já prévio das pessoas, por conta de ser o apresentador de televisão. Você acha que existe o risco ali dele acabar desidratando por conta, quando começar para valer na televisão, na rádio, as ruas estiverem inundadas? Essa figura do Mauro, ele vai ser pela primeira vez questionado, né? Assim, tá, mas e aí, você pensa o que sobre isso? Você tem o que a propor? A gente não você sabe é Bolsonaro ou Lula? sobre muitos temas, Exato. E isso será que vai fazer diferença? Minha questão é um pouco essa também, assim, para o eleitor. Será que o eleitor está interessado só de gostar e confiar no Mauro, ou ele vai ter que apresentar algo a mais? O que você acha? Lucas, é interessante olhar para trás nos avanços da disputa que conforma o tempo que chegamos hoje e pensar quem foram os protagonistas que lideraram as pesquisas até o momento. Foram 3, e os 3 têm o mesmo perfil. Enquanto havia Eduardo Costa como uma possibilidade, ele liderou. Depois era Carlos Viana, que liderava, agora é Mauro Tramonte. Isso mostra como a ascensão e queda de quem vive do seu recall, da sua lembrança anterior, pode ser fugaz. Então, quando o Viana entrou, Eduardo Costa começou a diminuir, o Viana pegou e ficou com esse lugar de primeiro lugar. Quando o Tramonte entra, ele pega o lugar do Viana e coloca o Viana lá na rabeira da disputa. Então, isso mostra como que o recall, ele traz uma preferência, mas uma preferência que não é consolidada, que o eleitor pode abandonar por uma outra oferta a qualquer momento. E a oferta do conhecimento, ela tem uma data de validade. Ela termina a exclusividade do conhecimento quando começa a campanha. Porque na campanha todos eles vão se tornar mais conhecidos. Então o que hoje é um atributo de um candidato só, será de vários. Então o Mauro corre 2 riscos. O primeiro é a perda desse lugar de reinado por ser o mais conhecido. E o segundo é, quando for conhecido, que Mauro Tramonte que chega para Belo Horizonte. Os belo-horizontinos ainda não sabem, ainda reconhecem ele como um apresentador de televisão. O próprio deputado é pouco reconhecido e o que ele pensa sobre Belo Horizonte também terá que ser mostrado. Então, não é um posto de liderança tão sólido como poderia ser se tivesse uma trajetória de maior exposição em relação aos problemas da cidade. Eu acho que é importante a gente falar também do Rogério Correia, ainda nesse assunto de tempo de TV, porque o Rogério tem insistido muito que é o candidato do Lula em Belo Horizonte, mas apesar disso a gente tem visto poucas aparições, poucos momentos de Lula formalmente dizendo que o Rogério é seu candidato. Ele deu uma entrevista à Rádio Tempo e citou nominalmente o Rogério, mas foi o único momento em que isso aconteceu. Pode ser, de repente, um momento para o Rogério exibir vídeos do Lula, o elogiando, ou mesmo vídeo de ministros, né, que tem peso dentro do governo federal e que são tidos como interlocutores, porta-vozes do presidente Lula. Acho que a grande esperança dele para consolidar essa imagem de candidato do Lula é o horário eleitoral, né? E agora é importante dizer, não adianta um candidato dizer que ele é apadrinhado por outro. A mensagem tem que vir do padrinho. O Lula fez uma estratégia interessante, né? No sábado passado, ele foi para a sede do PT em Brasília e gravou depoimentos para diversos candidatos que ele não tinha feito até então. Certamente, Rogério também tem um vídeo do Lula que deve estar guardado para ser usado em algum momento, de fato mostrando que ele é o candidato do Lula em Belo Horizonte. Agora, é bom dizer, o Belo Horizontino não vai votar no Rogério Correia só por ser o candidato do Lula, o Belo Horizontino não vai votar no Bruno Engel só por ser o candidato do Bolsonaro. Rogério, para além de ser candidato do Lula, tem que ter boas ideias para a capital. Bruno, para além de ser candidato de Bolsonaro, tem que ter boas ideias. É um ponto de partida o apoio, mas nunca é o ponto de chegada. E esse é o desafio de Rogério e de Bruno Engel neste momento. E falando no candidato do Lula, vamos agora para Duda Salabert, que tem o menor tempo de TV, 26 segundos. É uma candidata do campo de esquerda, mas sem o Lula. Duda Salabert vai ter que entrar aí
só com o rosto, assim, sem um padrinho por trás nessa campanha, com pouco tempo de televisão, com certa estrutura, né, do PDT, com certa estrutura ali do fundo eleitoral, com uma estrutura grande nas redes sociais, muito conhecida, muito bem tocada nas redes sociais, mas eu fico curioso um pouco também como que pode ser essa campanha da Duda Salabert. Pelo menos nesses primeiros dias eu sinto que ela fala muito para a bolha que já é dela, para o eleitor que já é dela. Falando de animais no mercado central, falando ali em direitos, né, de minorias e tudo. Ainda pouco se debateu sobre Belo Horizonte. Talvez a Duda ali esteja num mesmo patamar que outros candidatos que estão com certa dificuldade de falar de problemas reais do dia a dia de Belo Horizonte para convencer esse eleitor. Vai ser um problema para a Duda, ela não pode usar a figurinha do candidato do Lula, né? Ela não é a candidata do Lula, é o Rogério Correia. Ela não vai ter uma figura nacional. E não vai ter tampouco o Ciro, né? Que fez críticas a ela. Exato, o Ciro Gomes classificou ela como uma candidata ruim, né? Fez uma declaração muito, muito complicada. Parte até do PDT fora aqui, do tom, né? assim. Total. Parte do PDT queria apoiar o Fouad Noman, né? Parte do PT também. Então, assim, as duas candidaturas de esquerda estão meio que naquele trupica, mas não cai, né? Naquela coisa assim, que foi por pouco que quase que não saiu. Como é que você vê também a figura da Duda nessa campanha? Assim? A Duda tem um terceiro ponto que é importante, além dos dois que você já tratou, e o que a grande proposta dela seria uma transformação na educação da cidade de Belo Horizonte. A questão é que a educação aqui já vem sendo bem resolvida com o passar do tempo. Os principais sucessos da Prefeitura de Belo Horizonte foi exatamente na inovação das políticas em relação à educação, que começou na educação fundamental, agora está na educação nas creches. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte já vem entregando uma boa oferta. Ou seja, e a Prefeitura de BH não tem gerência sobre o ensino médio, né? Exatamente, está nas mãos do Estado. Então, da parte que cabe à Prefeitura, o trabalho tem sido feito e mais do que isso, é modelo para várias outras cidades. E é bem avaliado, né? Muito assim, bem avaliado e reconhecido. Então, a pauta principal dela não é tão... Eu vejo a Duda, o que ela traz uma novidade, ela traz um calor diferente pela sua própria trajetória, sua própria história de vida. Então, assim, digamos assim, a Duda é cool, ela é nova, ela traz um frescor para a disputa. E isso é interessante, né? Porque a política é feita só por velhos, a política que está antiquada, a política que não debate, é importante que a gente pense alternativas de renovação dela. E a Duda cabe bem neste papel. Só que à margem da estrutura política. Num partido que não tem uma identidade com ela, né? Ela não tem uma força dentro do partido, ela não dá conta de defender os legados do partido, o partido não defende o legado dela. De outro lado, ela disputa o campo de esquerda com quem? Com alguém que tem um quadro enraizado no partido. Sim. Então, Rogério e PT são duas figuras indissociáveis. Rogério sempre foi do mesmo partido, um parlamentar de muitos anos, que carrega a estrutura, no que tem de bom e no que tem de ruim. Sempre e entre os que tem de ruim, do PT, né? Ele sempre foi e um soldado eficiente numa disputa parlamentar muito difícil e ainda não testado numa disputa majoritária. A dúvida é, entre a estrutura e a coerência e a estabilidade versus o frescor, sem estrutura, sem credibilidade e com coerência pessoal da Duda sim, mas não há coerência partidária dela estar no PDT, por exemplo. Sim. Então, esse jogo impossibilitou a união dos dois, porque do que a Duda tinha para entregar, que era necessário, ela precisava de tudo que o PT tivesse para entregar para ela. Então, nesse jogo, fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de TV, apoio, militância, tradição versus o frescor da novidade. E nessa divisão eu acho interessante, né? A Duda, ela sem dúvida atrai mais do que o Rogério um eleitor de esquerda mais jovem, um eleitor de centro-esquerda mais jovem, mais ligado em redes sociais. O Rogério, para contra-atacar isso, talvez tenha a Bela Gonçalves, né? A figura da vice dele, que pode ser utilizada. Embora, acho que com essa chapa dos dois, eu acho muito difícil que saia da bolha assim, de um eleitor já de esquerda, né? De um eleitor talvez ali da periferia, que não esteja tão ligado nas redes sociais, que não esteja tão ligado em política, que votou no Lula, que sempre votou em candidatos ali mais de centro-esquerda, mas que nessa eleição, talvez nessa eleição local, vá preferir um candidato que conheça mais, que se identifique mais, até pela popularidade. Aí a gente fala, né, de Tramonte, de Viana, do próprio prefeito Fouad Noman.
Esse é o grande desafio, porque este eleitor na capital hoje, que votou no Lula, é de 50% do eleitorado. Os outros 50% são contrários a isso. E esses 50% se dividem, então, entre 3 candidatos. A centro-esquerda, a esquerda e o centro, que está disputando. Então, é Fuad, é Duda, é Rogério. Para que esse se junte e vire um candidato viável, será necessário que o eleitor faça um voto útil. O eleitor terá que ordenar entre os 3 quem é o mais capaz de enfrentar um candidato do outro lado, que certamente terá alguém ou da direita ou da extrema-direita, né? Ou será Tramonte ou será Bruno Engler. Uma das vagas do segundo turno estará com esses 2. Pode ser que as 2 estejam com os 2, dependendo da fragmentação da eleição. E é um ponto desafio, que um candidato igual ao Tramonte, ele pega também eleitores que votaram no Lula. Então o Tramonte ainda consegue transitar. Conseguiu atrair até um candidato que andou com o Lula na eleição passada, que é Alexandre Calil. Eu ia te perguntar, você acha que o Calil, embora esteja descolado já do Lula há algum tempo, ele, pela memória do eleitor de tê-lo como candidato do Lula em 2022, pode levar esse eleitor para o Tramonte? Olha, Calil se elegeu com o bordão de que não era político. Assim que ganha eleição, age como um político tradicional. Passa a fazer alianças, faz acordos e conseguiu ter uma boa aprovação. Mas no final agora ele mostrou que ele não é político. Ele não soube fazer o jogo político. Ele foi muito corajoso e ganhou muito com a cidade de Belo Horizonte quando peita a direita e faz um acordo de empatia e de proteção com a população à revelia de críticas muito fortes por toda a elite econômica de Belo Horizonte, que ele está acostumado a circular entre ela. E não capitaliza isso ao agora se render a um candidato associado, patrocinado e aliado aos interesses dessa elite. Calil não tinha o voto da direita, já sabia que não teria, na eleição passada os candidatos de direita já colocaram, e ele perde também a aderência dos candidatos de esquerda. Calil agiu como quem não é político, quem não entende nada do jogo político. Achou que a sua história pessoal era maior do que tudo, e não é assim que na política, não se ganha política sem grupos. E Calil agora não tem mais grupo político.